Mudou o governo, chama-se Jair Bolsonaro. Mudou, de direita, a comissão família... da anistia, enfim, Tá. mudou. Família, respeito às religiões, tá certo? Um governo que não quer dividir o povo, que mostra que o livre comércio é a melhor maneira de você fugir da escravidão, que diz que quem vai tirar o homem e a mulher da miséria não são bolsas, é o conhecimento, que o dia que eu não sou criticado pela essa mídia nossa é sinal que estou fazendo algo de errado. Agora, o que é governabilidade? Eu fico perturbando a imprensa, né? Qual a governabilidade de Temer, Lula, Dilma? A que levou esses presidentes? Um está preso, essa forma de governabilidade, outra está ensacando o vento, outra com processo. Aos Correios, era uma grande empresa que nos orgulhava, nós que somos jovens. Você pode ver, onde é que começou a se desvendar as entranhas da corrupção no Brasil? Nos Correios. Um cidadão lá pegando um pacote de dinheiro e botando no bolso. Ali nasceu o mensalão. Eu acordo 1, 2 vezes à noite, daí é um sono picado, vamos assim dizer, no máximo 4 horas. E daí eu fico ali, leio, vou na internet, Facebook, e faço, e vou me inteirando do que está acontecendo. Não estou preocupado com reeleição, Leda. Se eu me preocupar com reeleição, acabo atendendo todo mundo, sendo bonzinho. Não vou falar nunca a palavra não. O que eu mais tenho falado é a palavra não. Estou me achando hoje, hein? Vou falar a verdade para vocês. Estou me achando que estou aqui com o presidente Jair Bolsonaro, recebida no palácio por ele. Muito honrada, muito obrigada. Mas a minha vontade mesmo é de perguntar se o teu café da manhã ainda tem leite condensado. Ou não, você já dispensou? Não é que... Eu não faço mais compra, né? Eu fazia compras e a minha esposa sempre me policiou para não ter leite condensado. Então, quando eu fazia, escondia e tomava, né? Agora, quando eu faço, não posso ir mais no mercadinho, mas eu vou pagar a missão para alguém comprar o leite condensado. Claro, deve estar com saudade. Isso veio de quando eu era moleque. Eu lembro, eu tinha meus 5, 6 anos, aquelas raras lembranças dessa idade, né? E num armazém de madeira, e eu chegava, às vezes, botava a perna assim no joelho, e ficava de quatro assim no joelho o tempo todo, né? E meu pai falava, eu quero leite moça. Daí eles brincavam, né? Olha, moleque, é leite de moça, né? E geralmente, depois de uns 10 minutos, só me dava leite condensado, eu corria para um canto, fazia um furinho e tomava. Aí você passou para a vida adulta. Eu gosto disso aí, eu abuso da alimentação, de gordura, de doce, eu abuso. E agora, mesmo depois da facada, você continua? Mesmo durante a facada, eu tinha um regime balanceado, eu nunca cumpri. Sempre fui além do determinado e não tem problema não. Nessa área você não é disciplinado? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá, eu li que você não quer pular de você. Estou chamando de você até porque eu sou mais velha que ele. Posso. Nós somos da década de 50, então não tem. Nós somos iguais. Somos iguais, pronto. Ele fina, bem, adorei essa parte. Aí li hoje que você adiou o pulo não foi paraquedas. Eu seguia... Quer dizer, na verdade foi o doutor Macedo. Isso, eu segui a determinação dele. Eu sou paraquedista, não estou inventando nada. Havia essa possibilidade de saltar com o Batalhão de Forças Especiais aqui em Goiânia, dentro d'água. Depois de uma certa idade, para ter um problema de fratura, imagine no colo do fêmur. Não, pelo amor de Deus. Então, dentro d'água, mas na última hora ele resolveu me dar um cartão vermelho. Né? Mas na próxima ida minha a Goiânia, como tem a possibilidade de saltar numa lagoa, a gente vai fazer assim, até porque isso faz parte da vida da gente. Tá certo, vamos lá, né? Temos que falar de... Quando você acorda, você lê os jornais? Não, primeiro que eu tenho, quem me acompanha, eu tenho umas 200 pessoas no WhatsApp, né? Não dá para ter mais, a gente consegue atender. Eu acordo 1, 2 vezes à noite, daí é um sono picado, vamos assim dizer, no máximo 4 horas. É mesmo? E daí eu fico ali, leio, vou na internet, Facebook, e vou me inteirando do que está acontecendo, para a gente poder chegar bem informado aqui. E do que eles estão falando? Eu desconheço até o momento eu ter chegado, que toda manhã, na saída do Alvorada, geralmente virou um ponto turístico ali, e tem umas pessoas me esperando. Eu atendo, tiro uma fotografia, bato um papo, né, conto uma piada, e tem no mínimo 10 jornalistas ali me esperando, né, pronto para atirar. Que afinal de contas, né, eles querem algo para começar a movimentar o dia, né?
E eles não estão tendo muita vantagem comigo, não, que a gente está conseguindo se comportar e dar respostas precisas para eles. Então, essa minha atividade, eu tenho que fazer isso por amor, até vamos assim dizer, senão você não trabalha aqui. Aqui é um mar de problemas que você tem que confiar nos seus ministros e conversar, dialogar, não é da ordem, não é um quartel isso aqui. Você tem que conversar com eles e atingir o objetivo que você pretende. Mas você se aborrece com jornais, porque eles, em geral, te dão uns trancos, né? Você tem lido, né? Sabe o que acontece? Não é que você se acostumou. Se eu incorporar aquilo, me envenenar, eu não trabalho, eu vou ficar um cara chato aqui. Eu estou te recebendo com prazer aqui, com todo respeito, já dei outras entrevistas, sem problema nenhum, tá certo? Agora, realmente, envenena o tempo todo. Hoje, manchete do... Posso falar do jornal ou não? Pode. Jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro atende o Nordeste apenas 2,8% dinheiro da Caixa. É questão de prefeituras inadimplentes. Então, o presidente da Caixa não pode atender uma prefeitura com empréstimos se não estiver seguindo uma cartilha. Tem um protocolo aí, né? Um protocolo e a questão de garantias. Então, a região Nordeste é mais endividada. Então, para as prefeituras, vai menos recurso. Nessa rúbrica que eles estavam pedindo. Nas demais, o Nordeste está muito bem atendido, perto daquilo que nós temos para despender. Uhum. Que, aliás, você pegou um orçamento complicado, né? Eu sabia que ela está assim, ela está 28 anos dentro da Câmara, não posso falar que não sabia, mas peguei também muito mais, desculpa aqui, na questão ideológica, para onde estávamos indo. Quer dizer, se eu não estou aqui, fosse o Haddad, não sei se você estaria entrevistando ele, né? Mas com toda certeza estaria aqui o Maduro aqui dentro, aí, tratando questões da América do Sul com outro viés. Você pode ver, estava um problema no Paraguai, o nosso presidente lá, o Marito, uma amizade muito boa com ele, também é paraquedista como eu, numa questão de um contrato, né, da usina Itaipu. Denunciamos o contrato e vamos fazer uma nova reunião e se resolver o assunto. Não tem atrito entre nós. Se fosse uma outra pessoa aqui, como ele, talvez, né, outro presidente, talvez contra o Marito, pela volta do Lugo, que era do Foro de São Paulo, não fosse feito esse acordo. E ele poderia, que lá o impeachment só em 72 horas se resolve isso aí. E no meu entender, não vou interferir em assuntos de outros países, mas não era justo o que estava acontecendo lá, até pela maneira como ele está conduzindo o Paraguai. É um país que está crescendo em média 5%. E nós aqui estamos lá próximo do zero. Estamos lutando. E quanto menos problema tivermos em outros países, melhor para o Brasil. E o Morales chegou mais perto, né? Acho que até riu para você. Não, olha só, o que acontece? Como é que foi? Nós sabemos que o Evo Morales é ligado a Dilma, claro, a Chaves, Maduro, né? Cristina Kirchner, Castro, aquela turma toda. Mas depois, quando foram perdendo espaço, no Chile entrou o Piñera, o Marito no Paraguai, o Macri na Argentina, o Duque na Colômbia, no Peru também, e ele ficando meio isolado. Então, antes de eu assumir mesmo, né, o Battisti já fugiu do Brasil e foi pego na Bolívia, imediatamente ele extraditou para a Itália, deu um sinal positivo para nós. Tivemos agora, no final do mês passado, mais um grande encontro, que não foi tão grande assim, né, do Foro de São Paulo, em Caracas. A Bolívia não participou. Nesse último encontro em Santa Fé, ele sorriu, porque ele geralmente era um cara sisudo, né? Até na posse ele foi sisudo. Foi, ele e o embaixador dele, né? Mas eu quebrei o protocolo, quando desci, fui lá, apertei a mão dele lá embaixo, depois recebi os cumprimentos aqui também. E ele, nesse último encontro em Santa Fé, na Argentina, eu até brinquei que ele estava chegando, eu estou com saudade de você. Pô, o clima foi descontraído, ele falou que quer comprar um avião da Embraer, o KC-390, ele quer agilizar a troca de mercadorias pela aduana ali junto à Rondônia, tá certo? Eu pedi para o embaixador falar comigo, já que teve um primeiro contato comigo, ele quer vender mais gás para nós, a questão da ureia também que eles têm, esse problema com os navios iranianos, não foi pelos alimentos, que está fora do controle do americano, né, nessa briga comercial aí. Mas a ureia vindo do Irã não interessava para nós, mas quem importou sabia do risco, tá? Mas foi resolvido tudo, não vai vir agora de novo, então não vai sair daqui o navio.
Tá certo? Estamos praticamente acertada a questão da ureia, então o Evo Morales está indo muito bem. E eu aproveito até, olha, da questão do Evo Morales, que é um índio. Por que na Bolívia podemos ter um índio presidente e no Brasil o índio tem que estar confinado numa reserva como se fosse um homem pré-histórico? Quem quer isso não está preocupado com as questões humanitárias do índio. O índio quer um dentista, quer um médico, quer eletricidade, ele quer internet, jogar um futebol, conhecer outro mundo. Você vai facilitar mesmo a mineração? A questão da mineração, eu sei que se você fizer uma pesquisa séria, vai dar a grande maioria contra. Porque o que o pessoal da área urbana pensa é meio ambiente. Eu também penso. Só que lá nessas regiões, especial no Pará, Roraima, tem lá aquela pessoa que só sabe fazer isso. O pai dele foi garimpeiro e ele foi garimpeiro também. Você não tem como controlar. Ah, vamos tirar o garimpeiro das terras indígenas, que tem. Você não tem efetivo para isso, é impossível. E vai botar o cara na cidade para fazer o quê? Agora você pode ver, foi agora pego um grande carregamento de ouro, roubado. Nós estamos ultimando as informações de onde veio, para onde estava indo. Uma empresa estrangeira, está determinado já. Quanto pagou de imposto? Eu quero saber 1 quilo de ouro, quanto custa, quanto foi de imposto. Se o estrangeiro pode explorar aqui, por que o coitado do garimpeiro não pode? E mais ainda, né? Um pouquinho de história, né? 1492, né? Foi descoberto a América, né? 1494, Tratado de Tordesilhas. O Brasil seria 1/3 do que é hoje, né? O Brasil descoberto em 1500. E em 1750 foi revogado o Tratado de Tordesilhas. Então você começa a ver isso daí, né? Quem é que foi o responsável pelo não cumprimento, pelo desrespeito ao Tratado de Tordesilhas? Foi pessoas que tinham o espírito aventureiro dos garimpeiros. Então vamos tratá-lo com dignidade, vamos preservar o meio ambiente e evitar que mercúrio seja usado na extração do ouro. E vamos atender o garimpeiro, que é um ser humano. O índio também pode ser garimpeiro. A ideia minha é o seguinte. Todos podem. Nós temos aqui no nosso governo uma senhora, né, aproximadamente 40 anos de idade, a Silvia, ela é índia, tá? Serviu por 8 anos no Exército Brasileiro, trabalha conosco. Pergunta se ela quer voltar para a selva. Pergunta, tem índio por aqui também, tá certo? Pergunta se eles querem voltar para aquela vida que tinham de antigamente. Não querem. A partir do momento que o índio tem um contato conosco e aprende a não ter mais dor de dente, não aprende mais como é que se cura uma picada de cobra, que quando pica lá morre. Começa a aprender também a questão de gravidez precoce. Lá a índiazinha, quando ela entra na primeira menstruação, na segunda não tem mais, é engravidada, tá? Ela tem uma gravidez. Então elas começam a ver as vantagens, muitas que tem a nossa cultura, a nossa civilização, e vem para o nosso lado. Nós queremos dar isso para o índio. O índio também vai ter direito, do que depender de mim, passa pelo parlamento, a não só garimpar, porque o fazendeiro do lado garimpa, bem como explorar a sua terra, plantar soja, seja lá o que for. E já resolveu essa história de quem matou o cacique? Olha, sempre tão muito cuidado no que a gente fala no caso esse. Foi muito pressionado nos primeiros dias, né? Os garimpeiros, bem, pelo que está decidido até agora, não houve briga com garimpeiro nenhum. Tá? Pelo que parece, não está confirmado, porque o corpo está sendo exumado, porque ele já estava enterrado quando explodiu o negócio. Estava enterrado. Parece que foi uma facada, desferida a princípio, não tenho certeza, por gente deles mesmos. A luta de poder entre eles também. Lá que o pessoal resolve na facada. Tentaram resolver as eleições na facada ano passado também. Falando em facada, tem uma coisa que me intriga aí. Por que a defesa de Jair Bolsonaro, de Jair Bolsonaro não recorreu assim tantas vezes? Porque todo mundo recorre tanto nesse país. A decisão foi minha. Tá? Ponto final. Ponto final. Por quê? Você ficou satisfeito com aquela resposta que o Adélio é doente mental? Não é questão de ficar satisfeito ou não. Olha o que acontece. Se eu recorro, tinha 99% de chance de ganhar. E em eu ganhando, ele poderia ser submetido ao júri, tá certo? Ser julgado, e a pena dele seria bem menor do que o homicídio, porque tentativa de homicídio. Mais 1 ou 2 anos estaria na rua, sorrindo, numa boa. Nessa atual situação agora, ele vai estar condenado a uma prisão perpétua num manicômio judicial. Não tem progressão no manicômio? Não, manicômio judicial, vai ficar preso lá a vida toda. Tá? E eu mandei um recado no meu Facebook, que deve ter chegado, não os advogados dele, porque os advogados não são de defesa dele, são de defesa dos mandantes do crime.
Tá? Até que se não tivesse mandando o crime, o telefone de um dos 4 advogados, bem de vida, inclusive, que coração grande do advogado, né? Em defender o pobre do Adélio, né? Nós, com toda certeza, em a Polícia Federal entrando no telefone, teria contato ali que com toda certeza chegaríamos aos mandantes do crime. Então o recado que eu mandei, estou disposto a conversar com ele, se ele tiver algo a falar para mim, que não seja o advogado dele, que não quero papo com esse cara, eu estou pronto para, não para visitá-lo, conversar com ele e quem sabe ele queira falar alguma coisa. Perguntar? Se ele tiver o que falar para mim... A primeira pergunta seria quem mandou você me matar? Lógico, isso aí. Mesmo a defesa, seja lá quem for, né? Dizendo que é inimputável, porque é maluco, etc. Dá uma dica, foi o João da Silva. A gente vai atrás do João da Silva e podemos chegar a um bom desfecho desse caso. Porque eu achava que logo que você assumisse a presidência, a gente ia saber quem mandou, né? Porque a Polícia Federal estaria sob a sua jurisdição e aí descobriríamos tudo. Mas... Olha o que acontece, eu não posso exigir algo da Polícia Federal para fabricar um responsável. Se fosse, com todo respeito, fosse a esquerdalha, já ia culpar alguém por lado de cá. É norma deles, né? Tanto é que eles inventaram uma tal de Comissão da Verdade do ano passado, o que vale é a palavra deles, o resto não vale nada. Tá? Vale levar em conta que quantos nós matamos por lado de cá. Aqui matamos sim, ninguém nega isso aí, foi combate. Agora por lado de cá não vale isso daí. Então a gente não está na mão do Sérgio Moro, que é o ministro ali, o processo ainda está em aberto. E vamos ver a palavra final da Polícia Federal. Concordo que parece um pouquinho demorado, já está na hora de apresentar alguma coisa. Quem sabe apareça, né, um fato novo aí. Afinal de contas, com isso que vinha acontecendo, os vazamentos aí, a entrada criminosa no celular. Vazamentos você considera o quê? Você considera criminoso? Eu acho um crime, né? Eu não estou preocupado com o meu, porque eu estou com a consciência tranquila, não tem nada aqui que eu fiz um contato com alguém um dia pensando em armar alguma coisa, fazer uma besteira qualquer. Agora, é uma invasão de privacidade. Suponha que se entra no telefone de uma pessoa dessa aí qualquer, que ele ou ela, né, tem um amante, vamos supor. Olha, é complicado. Aí é que a gente destruir a família. Tá? Ninguém está dizendo que o amante tem que... Ninguém está defendendo o cara ter o amante. Eu acho que o cara quer ter amante, primeira coisa. Não case, pô. Vai ter sua vida solta, por aí, tua liberdade total aí. Agora entra na privacidade do cara. Vê se conta uma piada. Podia nós dois trocar uma ideia no zap, uma piada ali, eu falar um palavrão para você falar para mim, e de repente isso torna público. Ah, como é que ele trata as mulheres? Como é que ela trata o presidente? Você podia falar para ele, o presidente vai catar coquinho, kkkk. Qual o problema? Se nós temos uma intimidade. Então isso não procede. E outra coisa, e pode também, entre eu e o ministro, como acontece, nós trocamos informações, eu não faço isso, eu poderia trocar informação confidencial ou estratégica. Poderíamos perder um negócio com o mundo até, de acordo com uma informação que, porventura, tivesse trocado com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Mas você tinha se preocupado antes não tem essa preocupação. De não falar? Qualquer coisa mais reservada, nós temos um telefone aqui que ele tem criptografado, eu converso dessa maneira. Não é uma linha vermelha, não. Não, é criptografado. No mais aqui, se tem algo mais... Qual a cor do telefone? Mais complicado para resolver, mas do lado aqui, dá para vir até a pé. Quantas vezes já fui em ministério também, que eu estou indo aí. O pessoal, mas eu que tenho que ir. Não, eu quero ir aí. A segurança que deve ficar tremendo, Fica, mas não tem... Eu acho que aqui uma área... Você para aqui embaixo para falar com as pessoas, quando chega? Lá, sei que existe a possibilidade. E você está de colete? Tudo Quer dizer, que agora eu faço, aqui eu espero que não, porque... eu sigo a orientação da segurança e a primeira orientação é não falar sobre a minha segurança. Sim, mas você tem que se cuidar, você tem essa lucidez, né? Você está lúcido? Você está lúcido que tem que se cuidar ou não? Não, sei Você acha disso. que está tranquilo? Não posso realmente fazer certas coisas que fazia antigamente, né? Eu fico preso dentro de casa. Perigo tem de drone, tem de sniper, envenenamento, pô, é um montão de coisa. Tem provador da sua comida, não? Não adianta, se o cara dá algo para você que vai surtir um efeito lá na frente, não adianta isso daí, eu não posso, o cara me dá um copo d'água, eu estou cumprimentando o povo na rua, o cara me dá um copo d'água, isso não existe, eu tomar um copo d'água, não tá certo? Mas no resto aí... Mas, quanto a se precaver para não falar coisa demais, ou para... Você, às vezes, acha que falou demais? Como deputado, eu tinha um comportamento no tocante. Como deputado, você podia falar mais Agora também. Não tem, continuo sendo sincero. Né? Eu não sou aquele aluno que vai fazer prova e não deixa a questão em branco. Quem descobriu o Brasil, né?
Tem lá, pô, você escreve lá, Dom João VI. Deixa eu complementar aqui, só vou falar que eu não sei, foi Pedro Alves Cabral, tá ok? O pessoal da mídia, doutor lá que vai assistir você, vai querer, tá certo? Mas a gente sabe que quantas vezes a entrevista leva com muito humor, aí se faz uma pergunta para mim e eu respondo, isso é reservado, outra pergunta, acabou. Como a questão dos navios iranianos, a questão do Paraguai. Mas essa questão agora do pai do presidente da OAB, você se arrepende de ter falado? Não, peraí. Você não se arrepende de nada que falou até hoje, é isso? Falou, está falado. Primeiro que a OAB é que mantém sob sigilo o telefone de uns advogados. Ou seja, eu tenho tudo, nós temos tudo para saber quem foi ou foram os mandantes do crime. Agora, o caso do Felipe Santa Cruz ali, eu falei o seguinte, que o que eu vivi está bem claro. Eu estou tranquilo, olha, a minha vivência, o que eu presenciei naquele momento, a função que o pai dele tinha na Ação Popular, o grupo mais sanguinário, né, e terrorista lá de Pernambuco. Tá? E ele veio para o Rio de Janeiro. As informações que eu tive da época. Veio para o Rio de Janeiro e o pessoal da Ação Popular daqui não gostou, tá, de uma pessoa vir para o Rio sem ser do primeiro escalão e sem ter o positivo deles lá. Então eles não confiavam nele. Tá? E daí o meu entendimento, pelo que eu ouvi, foi que o pai dele foi justiçado como tantos outros. Eu não ofendi em nenhum momento o pai dele. Agora ele ofendeu, esses dias aí, uma advogada, né? Falou um palavrão para todas as advogadas. Você está tranquilo, porque hoje eu li nos jornais de manhã que várias pessoas escreveram artigos dizendo o Bolsonaro tem que falar com orientação mais à esquerda, digamos assim. Bolsonaro tem que falar mais e falar muito para não chegar a 2022 e tal. Não estou preocupado com reeleição, Leda. Se eu me preocupar com reeleição, acaba atendendo todo mundo, sendo bonzinho. Não vou falar nunca a palavra não. O que mais tenho falado é a palavra não. Nós temos que preservar aqui o orçamento, a democracia, a liberdade, se preocupar com quem quer nos atingir pela luta do poder, levar em conta a história passada, obviamente, para você não errar e para você não deixar acontecer certas coisas erradas que houveram no passado bastante curto. Essa que é a ideia nossa, é só isso aí, mais nada. Quando me acusava que eu ia ser um ditador, não sei o quê, perseguir gays. Eu vi até alguns atores falando isso fora do Brasil, em entrevistas. Eu vi lá, tem uma atriz, inclusive. Que é perseguindo, você não... Ela falou, inclusive, que eu mato 2 índios por dia nessa entrevista. Não sei se é a mesma pessoa. Não existe nada disso. O que eu estou fazendo aqui? Que estou afrontando a lei, a Constituição, os bons costumes. O que eu estou fazendo? Nada. Muito pelo contrário, a economia está reagindo. Estamos aí recuperando os empregos. São números aí que não pode fugir no tocante a isso aí. Estão aparecendo investimentos. Tivemos agora a menor taxa Selic da história do Brasil. A Caixa Econômica Federal acaba de anunciar... 33 anos, inclusive, né? Eu redução de também, impostos. 33 anos que a taxa é menor. Agora, isso é em função de quê? Lógico, de um conjunto de coisas. Né? O mais importante, a confiança. Você não empresta dinheiro para o teu vizinho se você não tem confiança nele. Você acha que a gente vai melhorar mesmo a economia? Você está... Olha só, as medidas que a equipe econômica do Paulo Guedes estão tomando, né, estão animando os empresários. A reforma da Previdência, ela tem que ser feita. Eu considero uma quimioterapia. Nunca fiz, mas sabe quem faz? Cai os cabelos, sofre. Mas se não fizer, morre. Não, pior não, morre. Né? Morre, tá certo? E muita gente se safa. Estamos tentando safar disso. Uma dívida interna na casa de 4 trilhões de reais. Quase meio trilhão de juros por ano. Não é fácil o Brasil. Aí vem a nova Previdência, reforma tributária. Né? Nós aqui estamos desburocratizando muita coisa. Olha a nossa medida provisória da liberdade econômica, como está ajudando quem quer empreender, produzir, a ter menos burocracia pela frente. Vamos entrar na reforma tributária, tão logo aí decida a questão da Previdência, que graças a Deus, está chegando
está chegando ao fim. E tem a reforma administrativa também. Também, já estamos arrumando, você vê. É muita coisa para arrumar também, né? Tem, porque é um Estado muito forte em cima do povo. É lei para tudo. É decreto, é lei complementar, é lei ordinária, é Constituição, instrução normativa, é um montão de coisa em cima de quem produz. Você vive sufocada. Isso, muita coisa foi deixada de lado. Então, isso daí está dando um bom sinalizador a quem quer produzir no Brasil. Até quando muita gente reclama, né? Quer emprego e critica o patrão, né? Os patrões. Eu tenho conversado com o Paulo Guedes, eu gostaria de apresentar aqui um programa, minha primeira empresa, tá? Para ver essas pessoas que reclamam que não tem emprego, vai ser patrão, vai enfrentar uma CLT, contrate 10 pessoas com a CLT para você ver a barra pesada que é. Então eu sei que é difícil a vida do empregado, mas é do patrão também. E pior, de quem está desempregado. É meu com direito trabalhista. Pô, você sabe que tudo que é demais atrapalha. Até muito amor até atrapalha, dizem alguns aí, né? Muito aí, quem sou eu para falar isso aí, que você é massacrado pela mídia aí, tá certo? Tudo que é demais atrapalha. A questão trabalhista é tantos direitos, o que o patrão faz, o que quer empreender? Contrata o mínimo possível e paga o mínimo possível para evitar numa rescisão lá na frente, que Quantos 40%? Exatamente, vai acabar acontecendo, né? Acontece, tá certo? Ou não seja um preço absurdo para ele pagar. Eu costumo comparar com a legislação americana trabalhista. Não tem. Você viu algum americano vindo para o Brasil falando, eu quero vir para o Brasil porque lá tem garantia do emprego? Não existe. Eu tenho falado uma coisa que não tem problema, críticas, né? O trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos de emprego ou todo direito de desemprego. É impossível. A questão é até bom você falar do FGTS, não estou propondo acabar com nada, estou mostrando a realidade. Quando é que apareceu a multa? Foi no final do governo Fernando Henrique, o ministro do Trabalho era o Dornelles. Então, ele que colaborou e chegou um projeto para evitar demissões, criou-se a multa. Então, no primeiro momento, sancionou a lei. O pessoal realmente ele ficava numa banana, pô, se eu demitir, vou ter que pagar uma multa muito cara. Não demitia. Por outro lado, ele também não admitia. E hoje em dia, né, a situação é essa. O elemento, antes de contratar, ele vê o seguinte, não é mandar embora por maldade. Poxa, eu não vou contratar uma pessoa para mandar embora por maldade. Quer mandar embora porque ele começou a entrar no vermelho, ou aquela pessoa não está satisfazendo mais ele. Tá? Então ele pensa, pô, hora de mandar embora, mais 40%, mais isso, mais aquilo, mais ações que existem, apesar da reforma trabalhista, o Brasil tem mais ações trabalhistas do que o mundo todo junto, alguma coisa está errada. Nós estamos aí chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes, o Brasil está com 200. Não justifica, nós temos ainda amortizações trabalhistas, alguma coisa está errada. Em consequência, mão de obra cara, produto caro. Usando uma figura de linguagem, tá? Às vezes vê como é difícil. Você fabricar um prego no Brasil, você não tem como botar de forma competitiva em país nenhum do mundo, até vizinho nosso, pela questão do preço da mão de obra no Brasil. Esse acordo com os Estados Unidos, você acha que vai facilitar para a gente também? Não, olha só, o americano se afastou de nós, né? Dado o viés ideológico que o Brasil teve, em especial no governo PT. Aqui o PT priorizou o comércio via Mercosul, que foi instrumentalizado também, para você criar uma grande pátria bolivariana, um só país, né? União da República Socialista da América do Sul, talvez ali. E, logicamente, o americano se afastou, outros mercados se afastaram também. E nós estávamos caminhando ladeira abaixo, né? Quando teve um novo governo, e não foi depois da minha eleição, eu já falava que era simpático e passei a ser um admirador do Trump, tá? Ele não me conhecia. Depois fiquei sabendo até que, antes das eleições, ele tomou conhecimento que eu existia, que meu filho fez amizade com os filhos deles, antes mesmo de eu ser candidato a presidente, e interessa esse eixo norte-sul de comércio ser implementado. O Brasil é uma das últimas fronteiras em commodities. Agora, o que eu tenho falado com o Trump, falar com a equipe econômica nossa, sim, né,
Nós queremos fazer negócio com o mundo todo, mas queremos agregar valor naquilo que nós temos aqui. Agora, não é fácil, porque há um pensamento, uma cultura, até nossa mesmo, de ser colonizado. Você não pode sacar a espada e falar independência ou morte. Não temos como fazer isso daí. Agora, nós temos a biodiversidade amazônica, que tem que ser explorada, né? Reservas na região amazônica, que estão em reservas indígenas, que, no meu entender, tem que ser explorado de forma racional. Mas de forma sustentável também. Sim, né? sustentável, sem problema nenhum. Agora, esse país... Agora, a política do ministro do Meio Ambiente é das mais criticadas, né, do seu governo. Há um interesse enorme em esculambar... Por que você acha que isso acontece? Há um interesse enorme de fora do Brasil para nos atingir, né? Nos caluniar, porque se lá fora se cria um mecanismo, caso crie um mecanismo, né, que vamos aí embargar alguma coisa, dificultar, sobretaxar, sobra, o comércio vai ter que ser feito com outros países. Por exemplo, imagine o Brasil e os Estados Unidos unidos. Aí pega a Argentina também, que é muito bem-vinda, no tocante aos commodities. Pô, nós dominamos o mundo. Vamos fazer a nossa OPEP dos commodities. Nós dominamos o mundo. E devemos nos unir, a gente, de preferência, melhor do que nós. Nenhum país faz caridade. Caridade é da boca para fora. Fazem negócio. E com todo respeito aos países da América do Sul aqui, né? Temos interesse, sim, até o Chile investe aqui, a Argentina também, mas cada um com o seu devido valor. E interessa para a Argentina ter um bom relacionamento com o MAC, que o Brasil vá bem. Com o Brasil indo bem, a China também tem seu comércio potencializado. Agora, com os Estados Unidos, o Trump mesmo falou esses dias que quer fazer um negócio, quer fazer comércio conosco via Mercosul. A própria Bolívia quer entrar no Mercosul, mas a gente vai ter que impor condições. Como a Venezuela entrou no grito, no governo passado, né, retrasado, entrou no grito. Né, não posso, no grito não. Nós entendemos, queremos o bem da Bolívia, mas ele vai chegar para dançar conosco no final do baile, tá certo? Então o ritmo vai ser o nosso. Mas a Bolívia é muito bem-vinda nesse negócio, mas muito melhor, obviamente, são os americanos. Fala um pouquinho de privatização. Hoje eu li que você é a favor da privatização da Eletrobras, né? E os Correios estão em greve pela milionésima vez. Você já falou também na privatização dos Correios. Olha, isso está de pé para você? Os Correios. Era uma grande empresa que nos orgulhava. Nós que somos jovens. Você pode ver, onde é que começou a se desvendar as entranhas da corrupção no Brasil? Nos Correios. Um cidadão lá pegando um pacote de dinheiro e botando no bolso. Ali nasceu o mensalão. Quem falou foi o Roberto Jefferson. O Paulo Guedes diz, com todo respeito aos servidores públicos, que em algumas estatais são verdadeiros ninhos de rato. Eu concordo com ele. Tá? Então, olha só, o que funcionaria melhor? Essa empresa, como está, não está sendo loteada por nós, que não é nossa intenção é essa. Tanto é que nós cortamos muita coisa, tem pessoas técnicas nos Correios também, em tudo quanto é lugar, mas estão aparelhados. Em estando aparelhados, tá, você tem dificuldade para aquela empresa ir para frente. E passa a ser um foco de corrupção. Então, como é que a gente acaba com isso? Privatizando. Tá, hoje em dia, como é que estão os funcionários do Correio? Está em greve por quê? Quem é que acabou com o fundo de pensão dos Correios? Foi eu? Quem acabou foi o PT. O PT vendeu papéis para a Venezuela, do Postales. Vendeu para a Argentina de Cristina Kirchner, acabou com o fundo de pensão, tanto é que eles dobraram o desconto, previdenciaram, para não quebrar a aposentadoria lá dos mais velhos que estão recebendo. Essa que é a intenção. Agora, pior do que está, pode até ficar, mas se privatizar, a tendência é estabilizar e melhorar. Mesmo caso da Eletrobras? Também. Eu não quero falar coisa aqui que a gente, chegando aqui, que a gente começa a tomar a pé da realidade. Como eram as indicações de diretoria de estatais do sistema elétrico. É uma coisa terrível. Tá? Com que intenção, com que objetivo? Não era para a empresa produzir mais energia e mais barato. A intenção não era essa. Tanto é que a Eletrobras bateu lá embaixo. Tá? Nosso governo já recuperou, se não me engano, tenho certeza, quase 20 bilhões de reais seu valor. E está em franca recuperação. Só o anúncio da possibilidade da gente sanear a empresa para talvez privatizar lá na frente, já subiu
os seus papéis subiram na Bolsa. E estão acreditando na gente. O Brasil está acreditando na gente, o empresário, o pessoal de fora do Brasil também. Tenho recebido constantemente gente aqui do mundo todo. Mas você tem recebido também empresários brasileiros dispostos a gerar emprego? Essa semana mesmo eu recebi, teve aqui uma conversa informal, depois fui jantar com eles. O Luciano Wang da Van, o Flávio Rocha. O da Tecnisa também, o Meyer Nigri. E é uma constância receber gente aqui para conversas informais, bater um papo. A maioria vem para cumprimentar, agradecer, dar sugestões. Essa medida provisória da liberdade econômica também, os empresários têm colaborado, procurado o parlamento para a gente agilizar a votação dessa medida provisória. As relações trabalhistas estão melhorando, até sindicalistas, né? Tem conversado conosco, porque se matar o emprego, eles também não vão ter como arrecadar. Não vai ser sindicato do quê? Sindicato dos empregados? Pô? Mas isso é mais ou menos natural, porque também você é o presidente de todos os brasileiros, né? Aqui não tem, eu recebo... Não é só de quem votou em você, então tem que receber todo mundo mesmo. Já tive uma reunião com os governadores do Nordeste, são 9 estados, tinham 7 presentes. Mas é essa história do Nordeste, tá? Não, o que eu falei pro Onix, se você ver, não chamei eles de Paraíba. E se fosse, qual o problema, tá? Eu falei, o da Paraíba, é o governador da Paraíba e depois o governador do Maranhão. São os dois que vêm nos nossos ministérios, conversam, levam recursos para os seus estados, chegam lá, anunciam o que conseguiram e descem o cacete em mim. Então o que eu falei? Tem que tratar os caras de forma diferente. Não é negar. Nós temos dado muito para o Nordeste, que é uma coisa simples. O Marcos Pontes acabou de anunciar. Mais de 2 milhões de alunos do Brasil estão com sinal de internet, né, colocado por ele desde janeiro até agora. A grande maioria, Norte e Nordeste. Então é uma satisfação quando você vê uma escola do interiorzão, lá do Agreste, do lugar mais distante da Amazônia, a molecada recebendo sinal de internet. Com Wi-Fi, os caras têm esse acesso, isso aí é coisa que não tinha. E era um satélite que estava aí rodando, tá? Ou até rodando ele parado, não sei, tá? Não vou entrar em detalhe para nego me criticar aí depois ali, mas sei que o satélite está lá em cima lá. Se é geostático, eu não sei. Nós gastamos, levando-se em conta a vida útil e o que se gastou para lançar e produzir, tá? E construir, R$800 mil por dia, sem utilização. Então o Marcos Pontes resolveu, estava judicializado o satélite, né? Até satélite recebe visita do oficial de justiça aqui no Brasil. Tudo que se pode complicar, você faz aqui no Brasil. E resolver esse problema e vamos chegar ao final do ano a mais 3 milhões de crianças em sala de aula tendo sinal de satélite. Não é só criança não, em aldeia indígena estão botando também anteninha lá, no raio de 200 metros o pessoal pega Wi-Fi. Eu quero que os índios aí aprendam cada vez mais o que nós temos de bom, e está sendo uma aceitação excepcional. Até eles querem agora, quando está chegando na casa 3 milhões de crianças, que eu vá numa escola do Nordeste. Eu já falei, olha, vou, mas vê se a gente vai numa aldeia indígena também. Para mostrar que nós estamos tratando o índio como ele merece, como cidadão. Como cidadão, queremos que ele evolua e que sabe, um dia chegue aqui, não como o Evo Morales, porque o Morales está um pouquinho de esquerda ainda, tá certo? Mas um índio de direita aqui ocupando esse planalto aqui. Vem cá, a imprensa tem te criticado bastante, né? Sim. Como é que se lida com isso? Eu fico feliz, né? Porque o dia que eu não sou criticado pela essa mídia nossa, é sinal que estou fazendo algo de errado. Raramente eu sou elogiado. Já tem editoriais, fala o seguinte, o Brasil está indo bem, apesar do presidente. Como se eu não fosse o comandante de 22 ministros. E tem ministros seus elogiados. Eu já entrevistei gente que elogiou muito a Tereza Cristina. O plano de grãos dela é maravilhoso. O ministro da Infraestrutura, né, o Tarcísio. O Tarcísio. É capitão do Exército também, formado pelo IME. Essa foi a primeira crítica, né? O número de militares do seu governo. Dos 22, 7. Agora o Tarcísio, né? De academia em Resende, como eu, depois foi para onde? Fez um IME, teve um concurso para a Câmara, tinha 2 vagas, ele foi o primeiro lugar. Ficou 2 anos na comissão de transporte, de ação de transporte. E veio ser ministro e está dando banho. O cara tem um HD na cabeça. Né? Sabe tudo de rodovia, ferrovia, hidrovia, tudo no Brasil, e sabe como resolver o problema, especialista em gestão. E ele, qualquer lugar que ele vá comigo, ou dar uma entrevista aqui, você perguntar como é que está a BR-163 no Pará, ele fala para você que agora, fala.
Tá? Qualquer negócio fala e o que pode fazer, se tem recurso ou não, e como fazer. Em grande parte, ele está mexendo tudo isso com custo zero para nós, a concessão. Acabamos de assinar há poucos dias o contrato de concessão da ferrovia Norte-Sul, a espinha dorsal do transporte no Brasil via ferroviária. Tem uma malha lá em cima, no Nordeste, Porto de Itaqui, Maranhão, daí sai do Maranhão, Nordeste, entra em Tocantins, Centro-Oeste, e passa por Centro-Oeste, passa por Nordeste, o Norte Tocantins, Centro-Oeste Goiânia e Sudeste São Paulo. E tem as ramificações que eu chamo de costela. Tá? E esse tinha um trecho há 32 anos que está sem ser construído, de ferrovia. Então, um grupo resolveu comprar e fazer isso daqui, e tem uma prazo de concessão, não sei quantas décadas, que eles vão operar isso daí. Nós vamos... Qual o objetivo desse? O transporte ferroviário é o mais barato depois do aquaviário. Menos consumo de óleo diesel, que custa caro para o Brasil. Menor número de acidentes, menos caminhões nas pistas, tá certo? Menos destruição de estradas asfaltadas, porque o caminhão carregado destrói a estrada asfaltada e custa caro para todo mundo no Brasil. E não é só você escoar o que o Centro-Oeste produz, em especial a questão dos commodities, né? Que vem do campo, geralmente, né? Soja, etc. É também o que chega no Porto de Santos, está aqui, vai por container para todo esse coração do Brasil. E esses Estava na hora de investir em ferrovia no Brasil, né? Mais do que já tinha passado da hora até. E o que é muito importante, esses novos trens, né? Eles são trens com 2 andares. Então, cada locomotiva, na verdade, está puxando dois conjuntos um conjunto de vagões duplicado aí. Você falou que dos ministros, você está fazendo 7 meses de governo, por esses dias, eu acho. Qual é a sua avaliação? O que você acha que se avançou mais e que você acha que avançou menos e gostaria de ter avançado Tudo mais? está avançando muito bem. Não tem ministro que está parado aqui, não existe, né? Você está satisfeito com o seu ministério? Satisfeito com o ritmo? Se não tiver o chão, a gente conversa, né? Lançamos o programa agora Médicos pelo Brasil. Tá? Começa a R$13.000, chega a 31 mil salário, tá? Contratados pela CLT, médicos brasileiros, não tem cubano aqui não, nenhuma armação, né? Mas tem uns cubanos querendo fazer o revalida para ficar aqui. Né? Isso aí eu complemento contigo esse aí. Então, são 18 mil vagas, a grande maioria Norte e Nordeste, diferentemente do PT, que era o Sudeste aqui, não sei por que o Sudeste, né? E respeitando o médico brasileiro. Os cubanos não eram respeitados, a família estava refém lá. Se o cara fizesse uma besteira aqui, a família sofria lá. E os cubanos ficaram aqui, aproximadamente 2 mil, ficaram por quê? Muitos casados com filhos, mas o cara vem por medo. O cara vai ficar 3 anos, o homem, ficar 3 anos no Brasil, longe da família. Ou a mulher vai ficar 3 anos longe da família. É natural acontecer isso aí. É ter filhos, construir uma nova família, esquecer, é natural. E os caras estão aqui obrigados a estar aqui, são obrigados a estar aqui. Então ficaram mais ou menos 2 mil. Então qual é a ideia aqui que está sendo, depois desse médico pelo Brasil, que é só brasileiro, está sendo construído agora lá pelo Ministério da Saúde com o Mandetta. Juntamente com o Conselho Federal de Medicina, não tem nada, nós não queremos impor goela abaixo nada aqui, conversar com todo mundo como um acordo. Tem uma proposta que vai ser discutida ainda, ampliada, vamos ouvir mais gente, que eles possam, por 2 anos, né, entrar num programa tipo os Mais Médicos, com salário integral, tudo certinho para eles, e em acabando os 2 anos, tá, revalida. Tá? Não passou, vai arranjar outra profissão. Tá? Ou então ficar como enfermeiros, ganhando menos. Tá? É uma proposta para eles que nós não podemos. Eu sei que tem muito brasileiro desempregado, sei disso. Tá certo? Mas esses cubanos aí que acreditaram na gente, e é muito bom até, muitos deles estão aqui, porque eles mostram como viviam lá em Cuba. Que tem muito moleque aqui, boizinho, né? Metido a espertalhão com a camiseta do Che Guevara na barriga lá. O cara fala, olha, você sabe quem foi Che Guevara, o exterminador de gays? O que ele fez na Revolução Comunista, quantos ele matou, a vida que nós vivemos lá. Tá? Entra no Google agora, vê como é que está Cuba, vê como é que está a miséria que está lá. Um profissional em Cuba ganha em média $20 por mês. Você quer isso para o teu Brasil? Você quer não ter liberdade de sair do teu Brasil? Lá não tem internet. Não tem nada lá, não tem nada lá. É um pobre povo coitado que está lá. Tem muita pena desse povo. Até serve até com propaganda para mostrar, olha, está errado.
Tira essa camisa de Che Guevara, você é maluco, pô. Interessa por esse lado também. Vamos falar um pouquinho da cultura, que a gente não pode deixar de falar. A cultura bate em você, o povo da cultura bate em você bastante, né? Ancine. Olha só, mudou o governo. Mudou o governo. Chama-se Jair Bolsonaro. Mudou de direita, a comissão família, da anistia, enfim, mudou tudo. Família, respeito às religiões, tá certo? Um governo que não quer dividir o povo, que mostra que o livre comércio é a melhor maneira de você fugir da escravidão, que diz que quem vai tirar o homem e a mulher da miséria não são bolsas, é o conhecimento. E quando você fala em Ancine, de uma forma ou de outra, tem dinheiro público lá. Você vai fazer um filme da Bruna Surfistinha? Eu não estou censurando, mas esse tipo de filme eu não quero. Quer insistir? A gente extingue o Ancine. Sim, mas você não quer financiado pelo dinheiro público. Sim. O privado, o problema é de quem financiar. É isso? O que eles aproveitam? É isso que você pensa? O que alguns da cultura aproveitam? O cara quer censurar? Não quero censurar. Então a primeira medida, tem decreto, vem para Brasília Ancine. Já tem crítica, aí vai tirar do Rio, qual o problema? Vai ficar na nossa asa aqui, ó. Agora, se não chegarmos a um bom termo, porque tem funções ali que é mandato, não posso acabar. Os caras fazem o que bem entende. É para fazer o que bem entende, a Ancine foi criada por medida provisória. Se é para continuar, não quiser entender que mudou o presidente, e o presidente tem autoridade e respeita a família, eu mando uma medida provisória para o Congresso. Se eles vão aprovar a MP, eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Nada contra a cultura, mas mudou. Olha só, malandramente o que eles fizeram. Quando eu bati no caso do Bruno Surfistinha, eles procuraram lá quem pediu recurso, né, para fazer, acharam um cara que de boa fé havia pedido R$500 mil para fazer um filme a meu respeito. Daí o pessoal aprovou rapidamente, para dizer que eu estava agindo como Lula. Minha assessoria ligou para essa pessoa, pediu para ele retirar o processo, ele retirou o processo, que eu não quero filme nem de Bolsonaro, nem Bruno Surfistinha. Se quiser fazer de Bolsonaro, até estão estudando esse mesmo produtor, pedir dinheiro, fazer uma vaquinha aí e fazer um filme a meu respeito. Ele quer fazer, levando-se em conta a eleição, a facada até a eleição. Tudo bem, mostra a verdade, sem problema, mas não com dinheiro público, como foi o vexame do Lula, o filho do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, tá certo? Eu não sei quantos milhões custou aquele filme, mas dinheiro para contar uma mentira sobre quem foi o Lula. Você já recuperou muito dinheiro desses desvios que a Lava Jato acusou? Não, sempre tem um acordo de leniência assinado. O nosso ministro da CGU, da AGU, tem trabalhado nesse sentido. Quase toda semana entra ali centenas de milhões no cofre, porque as empresas têm que continuar funcionando. Você não pode, não tem pena de morte no Brasil. Você não pode dar pena de morte para o empresário também. Fizeram errado, agora muitos, não acredite. Tem um mau empresário, péssimo, sem vergonha. Tem um honesto e tem um chantageado. Muitos foram chantageados pelo PT. Ou seja, se você não nos der alguma coisa, você não vai ter um contrato, você vai quebrar. Daí o cara dá por fora e acabou sendo descoberto lá na frente. Daí deu problema. Está preso muitos, né? E agora, se a gente puder fazer um acordo de leniência, paga uma multa lá, etc., e segue a empresa, a gente faz. Eu duvido que essas pessoas vão voltar a fazer besteira. Até que o meu governo aqui, até o momento, não vi nenhuma acusação de corrupção, nenhuma. Se tiver, a gente vai para o pau. Você vai ser implacável? Não há a menor dúvida tocante isso aí. Tem ministério aqui que tem um orçamento muito grande. Apesar dos problemas que nós temos, tem um orçamento grande, tá certo? A saúde, por exemplo, compra de medicamento, um montão de coisa. A educação também. Você tem que ter zelo com isso aí. Agora, são ministérios que também têm um certo aparelhamento. Em havendo qualquer coisa, sendo culpa de qualquer ministro nosso, daí toma as medidas imediatamente. E você considera a educação fundamental, a saúde fundamental? Olha só, vamos por parte, educação. Não. O governo do PT dobrou o orçamento da educação e a qualidade caiu. Tem um tal de Paulo Freire ali que, pelo amor de Deus, além, polêmico. Não é polêmico não, não deu certo. Por que não deu certo ao longo do governo do PT? Você pega as provas do PISA, que são feitas de 3 em 3 anos, a qualidade só cai. Isso, em média, 65 países, estamos em 61º lugar, e, em média, em todos os requisitos, que é ciência, matemática e língua, né? Português, no caso aqui. Tem prova que é tomada deles, né? Regra de 3 simples. $1 vale R$4. Olha a conta difícil, hein? $1 vale R$4. $3 são quantos reais? 70% erra na 9ª série do ensino fundamental.
A molecada em média com 15 anos de idade. Você quer esperar o que dessa molecada? Com a indústria 4G aí, com a inteligência artificial, você vai esperar o quê? Daí eu fico com pena, né? Muitos falam em trabalho, mas qual é a sua qualificação? Lamenta, porque a educação nossa, que o objetivo é formar na ponta da linha um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, não prova nada. Não forma nada. Forma, sim, um bom militante de esquerda. Que quando você fala em contingenciamento e corte, ele não sabe o que é. E se eu não contingenciar, não interessa com a área, eu entro na lei de responsabilidade fiscal e vão caçar meu mandato aqui dentro. O orçamento está aí, pô. Nós estamos arrecadando mais do que se foi previsto no ano passado. Arrecadando menos e gastando mais. Por isso a reforma da Previdência. Por isso, com essa reforma, estamos mostrando para o mundo e para o Brasil que nós queremos acertar o que nós arrecadamos e o que nós gastamos. Aí pode confiar na gente. É o que eu disse para você no começo da entrevista aí. Você tem um vizinho aí que deve para todo mundo, você não vai emprestar para ele, a não ser que você queira perder dinheiro. Agora você vê que ele está se esforçando, pegou 2 empregos, trabalha 15 horas por dia. Olha o crime que eu estou falando. Olha, ele quer que trabalhe 15 horas por dia. Eu já trabalhei 20 no Exército, quantas vezes? 24 horas por dia. E não ganho nada mais por isso. É a minha missão. Tá certo? E o que eu vejo? Um cara quer trabalhar no hotel e limpar privado, arrumar quarto aí 20 horas por dia, na minha opinião, faz uma coisa, vai pro pau, pô. Aí o pessoal vai falar, quer que o patrão explore o empregado. Pior exploração do que o desemprego não existe. Bom, violência. A gente que você, embora mora em Brasília nesse momento e tenha ficado entre o Rio e Brasília o tempo todo, você conhece bem a violência do Rio, você conhece bem a violência do Brasil, eu acho. As medidas. O que fazer para resolver isso? Primeiro que você não acaba com isso. Isso acaba com o turismo, isso acaba com o emprego também. Né? Você não acaba com a violência, vamos lá. Mas só a nossa presença em Brasília... Teve gente que prometeu acabar em 6 meses, não acabou nunca. Mas ele era garotinho. Fez até um livro, né? Você pode ver, só a presença nossa, do ministro Moro, dos ministros como um todo, dando exemplo, diminuiu a violência em torno de 24%. Tá certo? Agora, como é que cai mais isso daí ainda? Está desequilibrado, o bandido tem mais direito do que o cidadão de bem. Estou ultimando um projeto aqui, vai ter dificuldade para aprová-lo, tá? Mas não tem outra alternativa. Nós temos que dar uma retaguarda jurídica para as pessoas que fazem a segurança, policial civil, militar, federal, rodoviário, em operação. Esses caras têm que usar aquela máquina na cintura, né? Ir para casa e, né, no dia seguinte ser condecorado e não processado. Você viu o caso da Lagoa, no Rio de Janeiro? A faca é pior do que o tiro. E eu falei, faltou uma arma na mão de alguém para bater o bandido de rua. A imprensa você apanhou muito. Apanhei, que eu quero matar morador de rua. Se eu tivesse armado ali, eu teria atirado naquele cara. O próprio policial, quando chegou depois, atirou na perna, tinha que tirar no meio dele, pô. A gente vê de vez em quando o cara que leva tiro na perna e reage ainda. Tá? Daí o que acontece? Você agindo dessa maneira, o policial tendo a garantia que não vai ser preso, não vai responder o processo, o bandido pensa 2 vezes em fazer uma besteira. Olha o caso Ana Hickman, quero repetir aqui. Tá, um canalha, bandido, entra no hotel, dá 3 tiros numa senhora, o cunhado da Ana Hickman pega esse cara, ele desarmado, toma a arma dele e naquela briga no chão dá 3 tiros na nuca do cara. Está sendo processado por excesso. Vai para tribunal de júri. E já tem anos esse processo aí. O Ministério Público de Minas Gerais recorrendo o tempo todo. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Que crime compensa. Se um cara entrar na tua casa, se tiver uma arma, legal, você pensar para atirar nele, você está morta. Você tem que atirar nele. O cara tem que saber que se invadir uma propriedade privada, tá, ele vai ter uma reação. E esse projeto nosso vai entrar nesse lado também. Mas você consegue aprovar no Congresso? Olha, por decreto eu dei posse de arma de fogo, né, para toda a propriedade, por exemplo, do homem do campo. Todo do campo. Está para ser votado um projeto de um senador do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, por lei, melhor que decreto, por lei, fica valendo. O Rodrigo Maia vai botar em pauta, ele é simpático à causa. Mas a partir do momento que eu entro no excludente de ilicitude, ao defender a minha vida ou de terceiros, a minha propriedade de terceiro, o meu patrimônio de terceiro,
a violência cai assustadoramente, os caras vão morrer na rua igual barata, pô. E tem que ser assim. Quer ver uma coisa? Eu estou parado aqui com o meu carro, tem 2 seguranças comigo. Já aconteceu no Rio de Janeiro com uns policiais civis, militares, algumas das Forças Armadas que tem pó de arma. Tá? A gente combina, né? Ó, se eu tiver um assalto aqui na frente, qual é a nossa atitude? O que a gente vai fazer? Não pode deixar para decidir na hora. Daí, vamos atirar, daí o cara fala, o deputado, pô, se atirar, pode a pessoa que está sendo assaltada falar o seguinte, né? Morreu o cara que estava com a arma na cabeça dela. Ela pode até falar, ele só queria meu relógio, ele é uma vítima da sociedade, vai ser uma testemunha contra nós. É verdade, é verdade. Agora, uma ação como essa, nós temos que interferir ou intervir, não interessa o que aquela pessoa na frente vai falar, nós temos que abater esse cara. Porque ninguém, olha só, eu lembro de um caso, o Cabo Camata. Ele foi prefeito de Cariacica tem uns 30 anos, cabo da PM. Como ele já morreu, eu posso falar, né? Tinha muito assalto a ônibus. Ele começou a pegar os colegas dele à reserva, outros tempos, né? Melhor do que hoje, no tocante à segurança, muito melhor do que hoje, e começou a botar 2, 3 atrás no ônibus, descaracterizado. Quando o cara anunciava o assalto, primba! Pô, matou 3, 4, acabou o assalto a ônibus. Vagabundo não foi mais assaltar ônibus, acabou o assalto a ônibus. Está chegando num ponto tal que você é obrigado a agir dessa maneira. Uma coisa muito importante. Quantas vezes você viu as Forças Armadas, o Exército nas ruas do Rio de Janeiro, GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Você viu esse ano? Não. E não vai ver. Tá? Porque a caneta é minha. A caneta Bic é minha. Bic é sua. Eu tenho que ter responsabilidade. Se eu assino um decreto de GLO e boto ali do soldado até o general na rua, eu tenho que dizer para ele, olha, eu confio em você, tá? E se você entrar em um confronto, matar alguém com mais de 2 tiros, você não vai ser processado por excesso. Se ocorrer, por exemplo, algo colateralmente, matar o inocente, eu tenho que te garantir a tua liberdade, e no momento eu não posso garantir. Então o que eu quero? Liberdade para os caras agirem. Se o Congresso me der essa liberdade para os militares agirem, eu boto a tropa na rua. Eu não vou visitar meu sargento, meu cabo, meu coronel na cadeia. E mais ainda, Lena, você já teve seus 20 anos de idade, tá? Eu também já tive. Bons tempos nossos, bem... Muito bons. Sem aditivo, não lembra? Você pega um soldado no Rio de Janeiro, o cara torce lá para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, tem sua namorada, né? Se tiver serviço no sábado, domingo, vai para a praia. Ele está numa operação GLO. De repente, está com um fuzil numa área urbana. Alguém botou aquele fuzil no peito dele, pô. Ele não catou aquilo, achou aquele fuzil no mato, tá? E tem um sufoco, ele atira e mata o inocente. É justo esse garoto ir para uma auditoria militar e ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? Como é que ficam os pais desse garoto? Como é que fica esse jovem? Fala, pô, só vou poder requerer daqui a um sexto, não sei o que, a 2/5, requerer aí a condicional, tá certo? É uma irresponsabilidade minha que assinei a GLO. Então o que eu quero? Ele está na rua, ninguém está com permissão para matar, atirar, sair dando rajada para qualquer lugar, mas em havendo confronto, pô, ele atira e vai para casa tranquilo. Se você fizer isso, atirar em 3, 4, 5 oportunidades, quando chegar a tropa, a vagabundagem toda vai correr. Pô, os caras estão chegando para atirar. Mas você acha que você consegue aprovar essas coisas? Se não conseguir aprovar, a BIC não tem GLO. Se entenda com a população. E eu consigo convencer todo mundo, porque pode ser o teu filho que está prestando o serviço militar obrigatório. Pode ser o teu marido, que é sargento do Exército, teu cunhado, que é capitão da Marinha. Tá? Todos nós estamos envolvidos nessa. Nós queremos vencer essa batalha. Por que os Estados Unidos, que todo mundo tem arma, por exemplo, e, se não me engano, é 4 vezes menos violento do que nós? Porque lá quando o cara faz besteira, está ferrado. Você acha que se tem clima para... Porque a gente tem a sensação, a gente só pela imprensa e tal, lendo, que o Congresso não está muito propenso a aprovar suas coisas. Não. Os jornais comemoram muito, o governo Bolsonaro perdeu, não é? Todo dia tem isso. Diz que não tem governabilidade. Eu pergunto para eles, o que eu tenho que fazer para ter governabilidade? Então, tem que receber mais parlamentar. Pô, veja a relação de parlamentar que entra aqui, agora está em recesso, né? Muita gente conversa comigo.
Agora, o que é governabilidade? Eu fico perturbado na imprensa, né? Qual a governabilidade de Temer, Lula, Dilma? A que levou esses presidentes? Um está preso, essa forma de governabilidade, outra está ensacando o vento, outra está com processo. Tá certo? Então, o que aconteceu? Está acontecendo de bom aqui em Brasília no poder. Tá? O jornalista sério, que tem alguns que são sérios, né? Olha, realmente está valendo a independência dos poderes. E hoje em dia, o que eu vejo, até por um retrato da Previdência, os deputados também querem isso. Muitos senadores também querem isso aí. Que o risco da governabilidade antigamente é muito alto. Tá certo? Eu digo que tem uma coisa, você não vai responder. O que é mais importante do que a vida? A vida. Não, é a liberdade. A liberdade. Se você estiver preso, igual o Lula está, não tem graça eu nenhuma. prefiro morrer do que estar numa situação daquela. Tá certo? E como é que você consegue a liberdade? Eu, deputados, senadores, você, o povo, o vendedor de pipoca, o empresário, sendo honesto e cumprindo as leis. É isso que nós queremos. E o parlamento está entendendo muito bem. Tem muito deputado que me cumprimenta. Tem que ser assim mesmo. Em alguns casos, nós temos alguns cargos que ofertamos sim ao legislativo, porque nós não temos conhecimento no Brasil todo de pessoas que vão ocupar na ponta da linha, né? Que vai entregar mercadoria na ponta da linha desse Brasil enorme que temos aí. Na verdade, você consulta essas pessoas porque elas conhecem a realidade local, é isso? Sim, conhecem e, logicamente, você vê a ficha das pessoas, né? Às vezes você não vai fazer nada de errado. Agora, você vê o padrão dos ministros. Você pega, Leda, faz um trabalho, Leda, dever de casa para você. Tá bom. Pega os nossos ministros, são 22, tá? Depois pega o governo Temer, Dilma e Lula, e bota os respectivos ministros na linha. Depois você vai comparando os nossos, pega o Marcos Pontes, eu não vou falar o nome dos outros, mas veja os demais da ciência e tecnologia. Não dá para comparar, Leda. Pega o Tarcísio, pega o ministro da Defesa dá para comparar com o do Temer, que era um general Silvio Luna, daí você pode comparar, tem uma certa equivalência ali. Agora os demais, né? E assim você faz com todo mundo. Você vai ver que é uma diferença enorme. E outra coisa, era comum aqui, o elemento é indicado, por exemplo, para ser presidente da Caixa Econômica Federal. Cada uma das diretorias era um partido que indicava. Não tinha como dar certo. Era comum aqui, você tem um ministro X, o chefe de gabinete era de outro partido, ele não conhecia. É como um casamento que a gente ouve falar por aí, né? Você vai conhecer o teu marido no altar, pô. Não tinha como dar certo. Podia até ser um cara bonito como eu, você até vibrado. Ou eu, uma mulher linda como você. Podia até dar certo, mas em 99% não tinha como dar certo. Tinha chance de dar errado, né? Tinha chance de dar errado. Muito perto. Então, hoje em dia, como eles tiveram liberdade total para contratar seu primeiro escalão, eu tenho o poder de veto. O cara lá botou um elemento lá esquisito, pode até estar sendo, né, levando bola nas costas, dizer, opa, ô ministro, esse cara aí não dá não, olha a vida pregressa dele, vai ter dor de cabeça. Isso sempre me incomodou. Por que não levantam a ficha das pessoas que vão indicar antes? Não, mas no passado... Hoje tem o Google, é tão fácil. Né? A indicação tinha outros interesses. Por isso, porque tinha outros interesses. O cara bota lá e torce para não dar errado, mas vai dar errado. Ai, meu Deus, precisamos tanto dar certo, né? Vai, não, tá dando certo, eu não posso falar bem de mim, mas você vê que está algo diferente por aí. Não é o fato de eu ir para qualquer lugar do Brasil e ser cumprimentado, muitas vezes ovacionado, que está acontecendo isso. Está mudando, estamos recuperando o emprego, o pessoal está começando a acreditar no Brasil. Agora, por exemplo, não só o ministro do Turismo, como o presidente da Embratur, acertaram tinha uma empresa espanhola que fazia uma linha Madrid-Lima, no Peru. Agora vai passar em Manaus, ficar algumas horas lá, vai ter uma opção de turismo lá na região. Como um turista americano disse há muitos anos, né? Olha, agora posso morrer em paz, feliz, porque conheci a Amazônia, em especial o Rio. O que eu conheço da Amazônia, um pouco do serviço militar, algumas viagens ao projeto Calha Norte, né, e de avião. É uma coisa maravilhosa, não tem preço aquilo para o turismo, não aquilo. Pantanal Sul-Mato-Grossense. Pantanal de Jumbrés. O Brasil é uma coisa excepcional. Você quer fazer um turismo em Angra também, né? Não, olha só, vou falar de Angra aqui. Primeiro uma coisa, o que eles estão fazendo aqui? Um dos turismos, o turismo que mais dá recurso, chama de esplendor, você enxergar. Então, no mundo todo quase tem isso aí. O que nós acertamos, quem está tratando disso aí é
é o presidente da Embratur. Esse mês de agosto vai afundar 2 médias embarcações em Recife. Né? E está o plano todo pronto, já acertado com o comandante do Exército de Defesa, tanques, carcaça de aviões, embarcações, né? E outros vagões de trem. Em cada hotel, a costa do Brasil, você vê a distância, 100, 200, 500 metros, de acordo com a profundidade, vão afundar um trem desse. Aquele hotel vai ficar cheio o ano todo. Que esse turismo, né, turista, ele vai para o hotel, leva o teu cilindro, a sua garrafa, vai ter alguém do lado para encher a garrafa dele ali, vai ter alguém para levar de barco lá, e o prazer dele é ficar mergulhando o dia todo. Tá? E alguns vão querer até dar um tirinho em peixe, o pessoal vai começar a reclamar, pô, está tirando em peixe. Pô, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa neurose como está alguns ambientalistas, né? Pode praticar caça submarina também, sem problema nenhum. O ecossistema é potencializado nessas embarcações. Isso é uma coisa simples. Baía de Angra. Baía de Angra. Agora, olha só, vamos lá. O Rio de Janeiro está ruim de grana, não está ruim de dinheiro? Tá ruim, né? Vê o problema que teve aí os governos anteriores, em grande parte por corrupção e desleixo, sim. Tá? Mas o que interessa? Está quebrado. A cidade também tem problema. Vários municípios. O Rio tem vários governadores incriminados, presos. O Sérgio Cabral foi condenado a 200 e tantos anos de cadeia. Então o Rio tem todas as razões para estar onde está, né? Baía de Angra, você vai em Cancún, por exemplo. Né? Cancún. Nós levantemos aqui, o faturamento em Cancún são 12 bilhões de dólares, 1 bilhão por mês. Então você olha Cancún, tem uma água realmente inigualável, tá certo? É o azul, coisa mais linda que tem, como é Fernando Noronha, mais ou menos lá. Daí você vai para a Baía de Angra, com todo respeito, a água é mais quente, também é muito transparente, são dezenas de ilhas com praias, tem tudo lá. O que inventaram lá? Estação Ecológica de Tamoios. Em 29 centros geográficos, né, muito bem localizado para a maldade, no raio de 1 quilômetro não pode qualquer atividade humana. O que eu pretendo? Revogar esse decreto. Primeiro problema, o decreto que trata de meio ambiente só pode ser revogado por lei. O primeiro problema é esse. Qual é a economia atualmente da Baía de Angra? Vamos lá? Em parte, seguro-defeso fraudulento. Tanto é que Paraty, não sei se está valendo ainda, além do seguro-defeso federal, tem um seguro-defeso municipal. Tá? Na pista você está lá cheio de gente vendendo cuscuz. Você não sabe se você conhece com Z, mas você fica toda embaralhada lá, cuscuz. Tá? Água de coco e cocoroca frita. A Baía de Angra podia ser mais rendosa até do que Cancún. Tem países que já entraram em contato comigo, que eu não fiz uma campanha, eu tinha uma pré-campanha, comecei 4 anos antes, indo para a Ásia, Israel, outros países, tá? E agora, depois da minha eleição, não posso falar o nome do país ainda, tá certo? Mas está pronto. Se a gente conseguir revogar esse decreto por lei, o Rodrigo Maia é simpático à proposta, ele é do Rio. Conversei com ele e ele falou, quem pode ser contra isso aí? Porque você vai preservar o meio ambiente dessa maneira, como está, se nós dois quisermos hoje à noite lá, ou à tarde, pegar peixe com bomba, derrubar água, tu faz, que não tem fiscalização, até porque você não tem como fiscalizar 61% do território brasileiro, que é tudo preservação, tá certo? Então tem país que quer investir na casa de $1 bilhão para fazer infraestrutura com portos modernos, tá certo? Para a gente explodir no turismo, e esse turista vai ser, em grande parte, de fora do Brasil. O que falta? Não falta nada. A mesma coisa na Foz do Rio Ribeira de Iguape, lá em São Paulo, lá na região de Iguape, Canané, Ilha Comprida, é a mesma coisa. Lá inventaram um tempo atrás, agora ampliaram. Estação Ecológica da Jureia. A paulistada que descia, para passar sábado e domingo, um feriadão, que ficava ali, naquelas choupanas, que gastava em média, um piloto, R$500 por dia. Por que R$500? Alugava um barquinho ali, vai pescar, roubaram de currículo, né? Você bota o roubalo na marcha, o motorzinho na marcha lenta e vai puxando. E você pegava um montão de roubalete de média 800 gramas. Esse é o tamanho desse roubalete, nem tem valor comercial, ninguém tá agredindo a natureza, nem pescando de forma predatória esse roubalo. Não vai mais, porque tudo é estação ecológica. E assim, um montão de lugar do Brasil. Se a gente der o pontapé inicial da Baía de Angra, a gente explode no turismo do Brasil. Que daí a gente começa a criar. Se o Rio
o próprio parlamentar de outro estado chegar, poxa, o Rio pode faturar alguns bilhões de dólares por ano com esse investimento, por que eu não vou fazer na Bahia, né, no Ceará, não vou fazer no Rio Grande do Sul? Mas você acha que consegue aprovar isso? Acho que sim, porque a gente está num trabalho de convencimento, né? A primeira coisa que você tem que fazer é a propaganda. Eu comparo com Cancún, você não tem como me falar que eu estou errado. Olha Cancún, olha o Rio de Janeiro. Você imaginou 12 bilhões de dólares de turismo ali na Baía de Angra? Tirava o Rio do sufoco, pô. Tá certo? Então isso tudo pode ser feito. O Brasil é o país que tem o maior potencial de riquezas naturais para o turismo. Ninguém tem o que nós temos. Não é possível a Torre Eiffel receber mais turistas do que o Brasil todo. O que nós acertamos agora? Eu devo estar nesse mês, da região da Tríplice Fronteira. O nosso aeroporto lá, o nosso não é internacional, tem problemas. Então eu estarei do lado da Argentina com o Macri, está sendo trabalhado isso aí. Uma empresa aérea espanhola vai começar a fazer uma linha, né? Madrid, ali, meu Deus do céu, Cidade do Leste, se não me engano, Cidade do Leste, Paraguai. Cidade do Leste, Paraguai. Ali na Argentina, ali. Foz do Iguaçu. Ali na Tríplice Fronteira. Eu vou lá porque vai ser a inauguração da primeira linha da Espanha para lá. Nós temos algum ganho nisso, porque a melhor vista, desculpe os argentinos, é do lado do Brasil. Vai ter que vir para o nosso lado. Agora, o que essa empresa, juntamente com a pessoa que mexe com o turismo, né, vai fazer? Vai vender, entre aspas, né, vai divulgar em 6 mil agências da Europa, a grande maioria na Espanha, o turismo para o Brasil. Assim como esse, você não quer ir para Lima, mas o avião para em Manaus. E assim, várias outras pontos turísticos estão sendo programados no Brasil. O turismo mexe com 10% do PIB no mundo. O Brasil... O turismo é emprego também. É emprego, rede hoteleira, poxa, um montão de coisa. Alimentação, transporte. Um montão de coisa. O Brasil tem que dar certo, agora ou nunca. Agora, é verdade, agora nunca. Não tem outra chance não. Pô. Você disse que não pensa em reeleição, não? Se você pensar, Oleda, você está fadada ao insucesso. Mas você toma um monte de atitude assim que você sabe que vai levar tranco da imprensa. Não tem problema nenhum. Você não liga, não? Não, risada. A indicação do Eduardo. Começou uma onda, né? Eu nunca sei se é 01, 02, 03, faço Eduardo uma confusão. 03. Começou uma onda, 03. Você vê até nas minhas mídias sociais, que tem gente mais celeste, mais simpática a nós, era 60% contrário. E devagar fomos mostrando, né? O Trump mesmo falou que conhecia ele, bem-vindo. Pergunta uma coisa, imagine você aqui, presidente da República, tá? E o filho do Macri é embaixador aqui, liga para você, a torcedora fala, ó, o embaixador Macri quer falar contigo. Não vai ser diferente? Se fosse um outro, vai. A princípio, traz o garoto para cá agora. Agora o meu filho fala inglês, fala espanhol. Frita hambúrguer, entrega pizza. Essa história de fritar hambúrguer. Entrega pizza. Agora, por que ele fritou hambúrguer e entregou pizza nos Estados Unidos? Queria ficar 6 meses lá, para aperfeiçoar seu inglês. Falei, eu não tenho como te bancar. Não, pai, eu vou entregar pizza lá, fritar hambúrguer, lá, fazer qualquer negócio. E assim fez. E quando ele falou, foi questionado, ele falou, já fritei hambúrguer nos Estados Unidos. O pessoal caiu de pau. Olha, com todo respeito aos brasileiros aqui, que tem uma profissão humilde, que trabalha aí nessas fast food da vida aí. Na chapa. Na chapa. Olha, lá fritar hambúrguer te dá direito à casa própria, a ter carro, a ter um futuro, e dar dignidade à sua família. Aqui não, é diferente. Tá? Ele aprendeu inglês, ele é fluente. Ficou um tempo na Aerolíneas Argentinas, um turismo aqui em Bariloche também, viajando de avião, onde aperfeiçoou o espanhol dele. Você acha que você consegue? Eu acredito que sim, não é só isso. Não é só isso, né? O pessoal tem a filha dele, vai ser o filho de alguém, né? Se for você, qual é o teu pai? Eu acho que eu não mandava meu filho não, só para ele não ficar longe de mim. Olha, por egoísmo. Por 2 vezes. Você não tem medo de mandar ele para longe, não? Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Daí eu falei, pintor, vem candidato faz um concurso público para a Polícia Federal, corre atrás. Daí passou. Daí começou também, pô, pai, está complicado aqui, eu acho que vou ter mais futuro nos Estados Unidos. Pô, tem eleições ano que vem, disputa a eleição, ganhou. Nessa última agora foi mais votado. Logicamente que grande parte de influência minha, não gastamos nada, tá? Grande parte de influência minha. Foi mais votado da história do Brasil. E apareceu essa oportunidade, dada a amizade com a família Trump, que o embaixador é o cartão de visita. É igual eu, por exemplo, eu sou o presidente, eu não entro em campo para jogar o futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. Ele tem a turma dele lá. Onde ele está agora no momento? Está nos Emirados Árabes.
Tá? Que, inclusive, ele foi lá, falou do KC-390, já não existe um adido militar das Forças Armadas lá. Isso aí está trazendo essa ideia para cá, vou conversar com o ministro Fernando da Defesa, se há esse interesse. Realmente, é um mundo, um mar de negócios dos Emirados Árabes, estão crescendo muito. Tratou de outras questões. Tá? Esteve no Catar. Você acha que ele tem vocação para isso? Tem, ele gosta disso. Em 3, 4 dias esteve no Catar, conversou com as autoridades no primeiro escalão dos respectivos chefes de Estado. Tem tudo para dar certo. Outra coisa, Leda, é uma vitrine lá. Eu vou botar um filho meu incompetente, né, vamos supor, não tivesse qualificado para levar pancada todo dia. Agora eu pergunto para você, os embaixadores da época do PT, alguém lembra o nome deles? O que eles fizeram pelo Brasil? Confesso que eu não sei. Ó, então, esses que tiveram lá, Israel, mesma coisa. Tive Israel o ano retrasado. Tá? O que o embaixador fez, que é natural? Entramos em contato, vamos bater um papo com ele. Ele foi para a Palestina, não queria papo com a gente. A Dilma, inclusive, quando Israel mandou, faltava um ano para acabar o impeachment dela, vamos dizer, né? A gente não sabia que ia ter impeachment. Israel mandou o embaixador para cá, a Dilma não aceitou suas credenciais, falou, não quero papo com esse cara, não reconhece como embaixador, deu as costas para Israel e tratava o americano como quem? Os imperialistas. Não tem. E a primeira potência econômica e bélica do mundo, mas vai dar as costas para eles, e democráticos. Então, por que essa algeriza? É aquela velha história, né? Eu sempre falei, uma história real. O cara reclama, fala, minha filha se envolveu com quem não presta, né? Arranjou uma barriga, né? O linguajar popular, né? Para mim é gravidez, falou, arranjou uma barriga. E eu perguntei para ele, qual é teu ciclo de amizade? É você com a tua filha na esquina comendo um churrasquinho de gato, tomando cerveja? Malandro, né? Fez o que não devia. Agora, se você tivesse um outro ciclo de amizade, preocupado com a tua filha, com a tua família, que não fosse... Eu já comi muito churrasquinho de gato na esquina, mas não com a minha família. Tá certo? Em alguns locais dá para você comer, em outros não, mas tomar uma cerveja aí complica. Nós somos produtos do meio. Se a nossa amizade aqui com certos países, como Cuba, Venezuela, Argentina do passado, tá? A Bolívia que está se safando agora, outros países ditatoriais, que é o via Odebrecht, o BNDES investiu muito lá, a nossa tendência é afundar realmente. Esse dinheiro investido lá, milhões e milhões, a gente não recupera nunca mais. Não, o que está acertado com o novo presidente, o Montezano, do BNDES? Cuba. Se coloca no lugar do Maduro, você pagaria? Sinceramente. Não vai pagar. Né? Se coloca no lugar do quem substituiu o Fidel Castro lá em Cuba, não vai pagar. E outros países também. Por que eles investiram dinheiro? Vamos lá? Um assunto concreto aqui. Isso é bom porque é real. Até porque eu estava envolvido. Né? É bom que você fala que entra o teu nome no meio. Eleição de 2014. Foi emprestado aproximadamente 9 bilhões de reais para a JBS Friboi, ok? Via BNDES. O total deu 420 bilhões. Esse empréstimo para amigos e para países ditatoriais. 9 bilhões. Aproximadamente 5% disso, acertado, o PT acertou, foi para os partidos. Era legal o empresário. Agora, você vai pedir empréstimo para doar para partido, Leandro? Está na cara que é uma operação casada. Eu te empresto a chantagem. Eu te empresto desde que você... E os partidos, por sua vez, distribuíram para os candidatos de 2014. Entre eles, o Johnny Bravo, que sou eu, Jair Bolsonaro, pintou 200 mil na minha conta. O que eu fiz imediatamente? Certo? Quem me alertou até foi o major da PM, que hoje é ministro aqui. O deputado, não usa dinheiro não, porque o doador originário é JBS Friboi. No dia seguinte, dá uma entrevista para vocês aqui toda, dada a complexidade para devolver o dinheiro, com cheque nominal, devolvi ao partido, porque não foi a JBS que me deu. A JBS deu para o partido deu para mim. Eu não podia votar para a JBS. Votei para o partido. E falei, eu quero a mesma importância do fundo partidário, que ao longo de 4 anos, dada a minha votação e meu mandato, arrecadou um pouco mais de R$1 milhão. Então, 200 mil aí, 20%, 15%, não é muito, que vai ser usado, o dinheiro para ser usado dessa maneira. Daí deram o recurso para mim. Eu apelidei essa transação na época, essa transação de propina legal. É propina legal. 1.400 e poucos candidatos pelo Brasil, a maioria de boa fé, receberam dinheiro da JBS Friboi. Sem saber que era.
porque eu Sem ter sido alertado, talvez. Eu mesmo, se não fosse o major, eu saberia. acho que pelo sufoco da campanha, que você está o tempo todo correndo atrás de uma coisa, com toda certeza passaria batido. Agora você viu que estão querendo aumentar horrores o fundo partidário. Mais 2 bilhões de reais. Eu acho que não vão ter sucesso nisso, né? Você pode ver. Se você Tomara que não tenha. Se você der 2 bilhões de reais para o ministro Tarcísio da Infraestrutura, ele dá um triplo mortal, né, aqui e faz miséria no Brasil com esse dinheiro, construindo estradas, arrumando alguns aeroportos, a questão de ferrovias, né, muito dinheiro. E o que eu digo sempre? Eu cheguei sem grana, pô. Por quê? Você tem que ter a tua posição. Você vê, lá atrás, tínhamos uma deputada do Espírito Santo, a Rita Camata. Qual era a bandeira dela? O Estatuto da Criança e Adolescente. Eu fui contra sempre, muito direito, pouco dever, mas ela fez campanha em cima disso. O Celso Russomano em São Paulo, a defesa do consumidor. Então quem tem uma bandeira? A minha, em grande parte, defesa das Forças Armadas, Forças Auxiliares, tá? Cada um chegar aqui, tiver uma bandeira, uma coisa que ele pode... Um foco, um compromisso. Foco. E depois, logicamente, lateralmente, ele colabora com o seu voto, com uma discussão, uma emenda, etc. Ele tem sucesso. E outra coisa, né? Tem que ter coragem do João 8,32, falar a verdade, tá? E dizer muitas vezes não. Eu lembro de uma passagem minha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que marcou a vida toda. Eu cheguei completamente dando varada na água, né? Eu era aquele prego na piscina, o martelo na piscina, né? E um cara pedia emprego para mim, que era muito comum. E ainda existe essa possibilidade. Existe, pede emprego, né? O que um assessor meu fez lá? Eu dei uma olhada, né? Encaminhando para um empresário, o João da Silva, bom profissional, não sei o quê, bonito, tal, simpático, charmoso, perfumado, né? E mandei. De repente, voltou a carta do empresário. Lê atrás é o seguinte: se ele é tão bom assim, bote no teu gabinete. Eu aprendi a não pagar mais esse vexame. Vamos ajudar quem quer emprego? Vamos ajudar. Mas você usando o teu mandato para pedir, o que poderia até o empresário fazer? Ô vereador, eu topo, mas sabe aquela taxa aí que está para criar, ou aqui existe, vamos conversar, olha o meu IPTU, a água social da minha região dá para botar, não dá, você complica, você começa a complicar a tua vida. Custa muito caro esse pedido de emprego, o coração te manda ajudar, mas por outro lado o preço é muito caro. Imagino isso na presidência da República. Quanto cuidado tem que ser tomado? Quantas vezes eu tinha lá, por exemplo, né, pedido, né? O vereador, arranja um ônibus para minha comunidade ir para tal local. Se você pedisse, o pessoal da FETransporte dava. Você já ouviu falar da FETransporte, né? Já, muito bem. Conheço. Nunca fiz nenhum pedido. Mas como é que você vai fazer agora na presidência? Você tem que ficar pisando em essas ovos questões também, né? eu tento resolver num atacado. Que eu costumo dizer, né? É muito fácil você defender o povo, o empregado, que dá mais votos. Você dá pancada no patrão. Agora, sem patrão não tem emprego. Também tem isso. Então, é difícil a vida do empregado, sim, como é do patrão, mas é muito pior do desempregado. E como é que a gente pode ajudar emprego? É tirando o Estado do cangote do povo. Você quer ver uma coisa simples que a gente ajudou? Você pode falar, mas eu não sabia. Você sabia que meu pai, que foi enterrado em 95, está vivo? O teu também está vivo. Como assim? Porque o atestado de óbito tem validade. Se você tiver um problema qualquer, que tem que envolver o nome do teu pai, você tem que ir no cartório agora, não vale a tua certidão. Não vale? Tem um prazo de validade, poucos meses, para você começar a mover o processo para dizer que você é filha do cara. Caramba, sério isso? Nessa MP da Liberdade Econômica, botamos lá que vale eternamente, não só o óbito, bem como o nascimento. Eu não botei o casamento, tem malandro aí que é casado com um montão de mulher, né? Daí, o casamento não deu para se livrar, mas te ajuda muito a gente. Não é uma coisa assim para ajudar o povo. De 5 em 5 anos você tem que ir lá renovar a tua carteira de habilitação, não tem? Você vai tirar isso. Não, nós queremos passar para 10. Tá. O projeto lá. Não, você quer tirar a autoescola, né? Não, outra história. Passar para 10 anos. Sei que para nós não vale mais. Nós dois, desculpa aqui, nós já estamos com o prazo de validade vencido, né? Não quero estar com o prazo de validade. A partir dos 65, continua sendo 5 anos mesmo. Mas até os 65, 10 anos. 10 anos. Então, num espaço de 10 anos, a pessoa vai ter que se preocupar meio-dia com a renovação da carteira e não o dia todo. Outra coisa, os caminhoneiros.
motorista de táxi, de Uber, de ônibus, de van, para perder 20 pontos é um descuido. Estamos propondo passar para 40 pontos, para todo mundo. Tem gente que critica. Mas quando você caça a carteira de alguém, se é um desses profissionais, se é um caçou. Você caçou a sobrevivência. Carteira de trabalho dele. Daí ele vai para. Eu vou com a carteira vencida mesmo. Está cometendo um crime. Outra coisa, você tem que ter um atestado médico, não tem? Geralmente, atestado médico, hoje em dia ainda é em clínicas conveniadas do Detran. Em média, R$300. O que eu estou permitindo? Você pode pegar teu irmão, teu filho, quem sabe o Duda seja médico um dia, né? E ele dá até assina a tua atestado ali. Você está economizando R$300. Quer ver? No nosso tempo, tinha videogame? No nosso tempo não tinha, né? Não. Você brincava na rua, né? De bola de gude. Até já jogou bola também? Já joguei bola, já brinquei de bola de gude. Tá, então não tem. Por que simulador? Aí nós acabamos o simulador com uma decisão do ministro Tarcísio junto ao CONTRAN. Menos R$300. Uma carteira de motorista custa hoje em dia em torno de R$2.000, que muita gente não pode, é complicado, vai passar para R$1.400. Está ajudando as pessoas. E muitas outras medidas estamos tomando providência. Quer ver um tempo atrás? Você não acha que estamos correndo risco, não? Não, porque a pessoa vai fazer questão de autoescola. Né? Você não está suspendendo o exame, né? Não, eu não tenho poder para isso, tem que ser lei, o Congresso que vai decidir. Eu não tenho. Tem gente que acha que eu tenho poderes, não tenho poderes. Eu tenho que terminar a entrevista, estão me fazendo gestos. O que eu faço? Pessoal chato aí, foi? Estão me fazendo gestos. Então, sinalizaram para o Duda, que agora manda em mim, né? Filhos mandam na gente, né? Depois de um certo tempo. Você como é que está a nova vida de vovó? Tá tranquilo? Tá tranquilo, é muito legal. Eu também sou vovó, tá vendo? Do Flávio, né? As meninas. Duas meninas. São lindas. Tá mal barato, seu vovó. E você consegue almoçar domingo com a família? Consegue fazer um churrasquinho aqui? Não, na sua churrasco, casa? Lá, eu acho, ao longo desses 7 meses, eu fiz, acho que uns 4 churrascos lá em casa. Tá, mas dá para ter uma vida em família? É muito reservada. Pouca gente vai lá em casa, sim. Até porque... eu tenho porque você é presidente da República, eu estou numa missão, Leda. Eu no sábado e domingo eu não estou olhando para o espaço lá. Tem que tirar um tempinho para ficar curtir. Faça alguma coisa, tudo bem, tem uma piscina, ela tem tudo lá na Nova Alvorada, tem tudo, fica até com vergonha de falar, tem tudo lá, tem tudo. Tem tudo lá, piscina, sala de musculação. E tem muito empregado? Tem, você tem que pedir tudo ou você tem autonomia de voo? Tem tudo, tem uma maquininha de café, uma coisa que você pode fazer sozinho? Tem lá uma cozinha, que tem uma meia dúzia lá embaixo, tem umas 10 pessoas no mínimo. Não é 24 horas por dia, porque eu acabei com isso aí. O que eu falei? Olha, comigo, se eu cheguei até 19 horas, tudo bem, a gente vai jantar com a esposa aí. Fora, por mim, não pode estar dispensado todo mundo. Tá certo? Espaço enorme, mas... Você consegue esquentar no micro-ondas sozinho, assim? Não, eu sempre fiz isso. Agora, eu vou lá na cozinha, converso com o pessoal. Se quiser entrevistar um dia o pessoal lá, da minha parte, está liberado. São militares da ativa, eles são mais retraídos para dar entrevista. Não iam me criticar. Sim, é natural, né? Não vai mas você está se sentindo à vontade? Quer dizer, você armou um esquema para você ficar à vontade? Não, completamente à vontade. Porque ninguém fica à vontade com 10 pessoas. Eu fiz 2 desafios para a imprensa, mas não vou falar para você. Primeiro, veja meus gastos com cartão corporativo. Eu não vou falar para você. Tá? Desafio a imprensa semana. Veja meus gastos. Veja quanto eu gasto por mês no Alvorada. O Temer ocupou o torto, né? A Dilma ocupou a Alvorada. O global, o montante. Não, mas eu não falo nem do custo, eu falo da sua liberdade pessoal. Assim. Não, eu trato muito bem o pessoal. Não, sim, mas você consegue se mexer sozinho ali? Sem problema. Tem uma privacidadezinha. Fiquei 15 anos no Exército. Pô. Quando eu fui para o Japão, agora em Osaka, como eu não sou muito afeto à comida japonesa, né? Eu levei uns pacotes de miojo lamen. E tomei, foi muito bom, o almoço é excepcional. Você levou miojo para o Japão aí? Mas lá não dá realmente, porque como é que a comida japonesa não acostumei ainda. Não me acostumei. Você gosta de quê de comida? No Brasil, qualquer coisa, churrasco de gato na esquina, qualquer coisa. Mas você gosta de arroz, feijão, assim? O que tiver ali, eu costumo dizer que no Brasil só não como o que não tem. Cuidado, Helena! Ainda bem, tá aí o Dura, tá aí? Cadê o Dalai, rapaz? Vai ter olho. O diretor está em todas, tomando conta. Essa relação também é legal sua com seus filhos, né? Sem problemas. Sempre foi colada, né? Sem problemas, me visitam. O Eduardo está viajando.
Sim, o mas caso fica mais daqui a enclausulado no pouco Rio de Janeiro. chega e vem, né? O 04 está em Brasília, né? A menina está lá. Tem os problemas, sempre tem. Não vai dizer que não tem também, né? Vai, te leva, toca o barco. Mas é bom, não é muito bom? Você pode ver, eu até meus 19, 20 anos de idade, eu tinha algum problema com meu pai, né? Muita gente tem. E depois dessa idade, eu era cadete, tinha resenha, até que chegou um dia que eu assumi meu pai como ele era. E fui ser amigo dele. Eu não ia mudá-lo naquilo que eu achava que ele fazia errado. Se bem que teve muito mais coisa positiva do que negativa, né? 7 filhos com a minha mãe, pô, o bicho era o terror. Você não tem jeito de mudar, não. Não vai mudar, não. Não dá para mudar. Outro dia você falou isso, que não tinha jeito, que ia continuar assim. Mas você tem esse jeito mesmo, alguns falam, né? Até assessoria minha, eu dou liberdade para assessor, eu tenho 4 ajudantes de ordem, 4 majores das Forças Armadas, dou liberdade para ele chegar atrás de mim, puxar, cochichar no ouvido uma palavra que eu errei, porque para corrigir depois, né? E dou essa liberdade, não é dou liberdade, eu exijo deles cobrar de mim. Tá certo? Tomamos um café toda manhã lá, em média 30 minutos conversando, discute as notícias do dia, são muito bem informados também. E não tem raramente eu peço para ele sair da sala quando tem uma pessoa que quer conversar comigo, que acontece, o cara quer desabafar alguma coisa, mas a minha liberdade, né, não está devendo nada para ninguém, e querer fazer a coisa certa, isso não tem preço, durma em paz. Que bom. Então durma bem, governe bem e tira o país desse Estamos buraco. no mesmo barco, Leda. É isso que eu falo sempre, né? Tem que torcer para dar certo, com certeza. Se Deus quiser vai dar, Vai dar certo. Eu devo a minha vida a Deus e digo também, né, pelas mãos da grande parte dos brasileiros, me confiaram essa missão aqui. E a gente não está aqui por acaso na Terra. Eu costumo dizer que cada um de nós tem uma missão aqui, né? Jamais podia imaginar, Ledo, você olhando para mim, primeiro eu, capitão do Exército, ser eleito federal no Rio de Janeiro, o estado mais de esquerda do Brasil. Naquela época não tinha PT ainda, né? Mais de esquerda do Brasil, onde o bicho pegava ali, né? Pô, de repente eu chego em Brasília, fico um tempão aqui, as minhas posições, eu não defendo o regime militar, eu defendo as verdades do regime militar. Nunca falei que não teve excesso, né? Você não tem nenhuma vontade que o regime militar volte, não, né? Não, em grande parte voltou comigo, pelo voto. As minhas posições são parecidas em grande parte como naquela época. Como o Figueiredo não aceitou uma Copa do Mundo no Brasil, porque tinha coisa mais importante para fazer com o nosso dinheiro, eu não aceitaria algo semelhante aqui no Brasil também. O nosso alvo é realmente não gastar e proporcionar felicidade a esse povo, que merece. Agora, não tem como de uma hora para outra, como alguns reclamam, né? Saúde, educação, devagar essas coisas aí, é um navio, a gente vai devagar, vai conduzindo ele para um porto seguro. Então estou feliz por essa parte, sei que, costumo dizer que estou em prisão domiciliar sem tornozeleiro eletrônico, lá na Alvorada, né, tudo tem a preocupação, até qualquer saída do prédio em si tem a preocupação com segurança, porque ela pode vir do espaço, né? Mas de vez em quando você dá uma escapulida, né? Você deve ser meio levadinho. Lá em Guarujá, eu peguei uma moto lá, uma 125, né? Que eu pesava 125, subia um segurança atrás de 90 quilos, pô, e dei uma volta lá em Guarujá, parava, se não me engano, que feriado que era? Na Semana Santa, se não me engano. Pô, então tinha muita gente lá, cidade de praia, né? Eu parei perto de um bar, parava, muita gente tirava o capacete e os caras, pô, quem é esse cara aí? Mas você andava na Praia da Barra todo dia, quase, né? Sempre tive moto. Quando você tinha Primeira coisa da imprensa, queria saber se eu estava habilitado, né? Cara do cavalo estava. É a mesma coisa quando eu tive na virada do ano, eu tive na Marambaia, a Marinha, lá no Rio de Janeiro. Aí peguei um jet ski e dei uma volta. Daí o pessoal foi na capitania para saber se eu estava habilitado. O cara do cavalo estava habilitado também. Tá certo? O salto de paraquedas, não precisa me perturbar não, eu sei que é a minha vida que eu coloco em risco, mas sou paraquedista. E quero ter um momento, para mim, um momento de prazer, dar um salto de paraquedas com meus amigos, cair, comemorar, fazer, quem sabe, um churrasco depois ali, tá certo? É um momento de descontração que eu tenho. E eu estou feliz com o que estou fazendo, não estou reclamando, porque sabia que a barra ia ser pesada. Sabia. Não estava inocente nessa história? Não. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, muita gente falou, né? Não fez nada na Câmara. Eu falo, se tivesse feito, estaria preso. Que aquela forma do passado de fazer te conduzia a isso daí. Hoje em dia, não.
Tá certo? Bom, boa sorte. Obrigado. Tá? E muito obrigada pela entrevista. Fiquei muito prazer revê-la. feliz que você tenha me recebido. Super segunda, valeu. outra teremos, se Deus quiser. Teremos outra, se Deus quiser. Estou à disposição. Muito obrigada a você por estar nos assistindo. É claro que eu esqueci de falar para você se inscrever no canal, apertar o sininho, avisar os amigos, compartilhar, mas estou contando com isso. Valeu!